Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, programa de reflexão, informação e debate de ideias. E o nosso tema de hoje é a situação dos moradores de rua em Rio Preto, uma população estimada, segundo um estudo ainda de 2016, em pelo menos 900 indivíduos aí perambulando por praças, avenidas e marquises de Rio Preto. E para debater esse tema tão delicado, recebemos em nosso estúdio a secretária de Assistência Social Maria Silvia Fernandes e a assistente social do Albergue Noturno de Rio Preto, a Sara Assis Scarelli Nascimento. Obrigado às duas pela presença. Então vamos ao X da questão. Secretária, o que está sendo feito pela Prefeitura em relação aos moradores de rua? Esse é um problema que tem solução? Então, a política municipal para pessoas em situação de rua, nós estamos trabalhando, né? Temos um centro de atendimento, que é o Centro POP, para essas pessoas em situação de rua, que funciona com uma equipe, né, multiprofissional. Então, durante o período todo do dia, essas pessoas são atendidas nesse local. Tem abordagem social, onde são feitas visitas, né, nos locais onde essas pessoas ficam, no sentido também com uma equipe, uma dupla, geralmente assistente social, psicólogo ou educador, que vão até o local para fazer o atendimento e aí fazer uma aproximação, fazer vínculos para começar um trabalho com essas pessoas no sentido de que elas recuperem os seus sonhos, né, voltem para os laços familiares ou para o trabalho, mas que elas tenham inclusão e tenham os direitos dela aí garantidos. E além desse trabalho de abordagem, nós temos também agora que foi inaugurado, né, semana passada, a cozinha comunitária, onde aqueles grupos religiosos que distribuem comida na rua, eles passam a distribuir na Ah, cozinha vai ser tudo ali comunitária, no agora, né? refeitório. É um trabalho também que é a longo prazo, porque você tem que fazer todo um trabalho com esses grupos de mudança de cultura, que o sentido da cozinha, ele é um sentido de ser utilizado por esses grupos de diversas religiões e para que eles tragam essas pessoas que eles já têm vínculo, que eles estão distribuindo na rua para um espaço onde eles vão ter lugar para sentar, para comer, tem lugar para fazer higiene pessoal, né? Tem para lavar roupa, se eles desejarem. Então, para que se dê mais dignidade a essas pessoas, que elas sejam acolhidas e aí também seja uma forma de aproximação das equipes no sentido de fazer todo esse trabalho com essas pessoas que estão na rua, identificar família, né? Nesse período que nós estamos desde janeiro, né, nesse governo, nós já temos, né, algumas situações que retornaram para a família, ou, né, famílias que estavam inteiras na rua, com criança, que conseguiram trabalho, já estão morando na sua casa. Então, assim, trabalho, né, longo, a longo prazo, que você tem que fazer todo né, uma conversa, uma aproximação para você atingir realmente os resultados. E a gente sabe que pessoas em situação de rua nós temos aqui em Rio Preto, como tem no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Na Europa, a gente vê como isso também vem aumentando, né, ao longo desses Até anos. porque tem muita gente que quer ficar na rua, não quer ter Isso. casa, não quer ter Isso, responsabilidade, em né? algum momento na vida dele, né, aconteceu alguma coisa que levou ele para a rua, ou por conflitos familiares, ou por questões, às vezes, até de saúde mental mesmo, né? E eles escolheram a rua. Então é esse trabalho que é feito, né? De fazer esse convencimento, mas não é só no sentido também, olha, você tem que sair da rua de qualquer forma. Não, é um trabalho que é demorado, porque eles têm que recuperar, eles recuperam o sonho, o sentido de viver. Então eles escolhem a rua. E principalmente a gente tem visto a questão de drogas, né? A grande maioria é usuário de droga. Então a rua é o local onde eles estão próximos de tudo isso, o tráfico. E às vezes, né, o trabalho não é tão fácil, porque para você trazê-lo, né, para um atendimento, ou mesmo para ele ir, no caso aqui do albergue noturno, para ele passar a noite lá, pernoitar, tem que ter algumas regras, não é? Sim.
e eles ficam, porque na rua, lá dentro né, de um cerco, Não vai ele não poder vai ter beber, não acesso vai às poder. drogas, não é? Tem horário. Então, muitas vezes, o convencimento, às vezes, é difícil, porque eles preferem ficar na rua, porque ali eles têm acesso a tudo, não tem regras, né? Então, mas é esse o trabalho que a gente vem fazendo e a gente, né, tem tido resultados bons, tem uma equipe de trabalho aí organizada, tem uma rede, que é o albergue noturno, tem a Madre Teresa, que tem a Casa de Passagem, a República, então tem toda uma estrutura, né, para atendimento. E é esse trabalho principalmente, né, e hoje aqui, que esses grupos que ainda, né, não aderiram a ir dar a comida, o alimento lá na cozinha comunitária, que eles comecem a integrar também. Nós já estamos aí com quase todos os dias preenchidos da semana por grupos, né? Mas isso independe, pode ter 2, 3 grupos dando comida ao mesmo tempo. E é esse trabalho de conscientização, para que essas pessoas não precisam dar alimentação na rua, mas pode dar na cozinha, né? Nós fornecemos refeições. Fica aberto direto lá? Tem que agendar? Como é que é? Não, lá fica aberto. É que a distribuição da alimentação, o pessoal, os grupos, eles fazem à noite, das 18 até as Aos 20 domingos, horas. né? Isso, aos domingos já tem. E então esses grupos estão lá nesses horários, mas lá nesse local onde funciona a cozinha, tem também o pessoal da abordagem do Centro Pop, fica ali o dia todo, então está aberto o dia todo, Deixa eu certo? falar um pouquinho com a Sara. Sara, você é assistente social do albergue, lida diretamente com essas pessoas. Qual o perfil do morador de rua de Rio Preto? Então, lá no albergue a gente atende muito migrante, né? São pessoas que chegam em São José do Rio Preto há menos de uma semana. O nosso público maior, né? É esses. Gente que está de passagem. Gente que está de passagem e também morador de rua, munícipe, né? Que muitas vezes também intercala, né? Casa e rua, né? Por conta dessa questão de vínculos familiares rompidos, tal, né? Conflitos familiares, a gente atende bastante também essa demanda. A gente faz as orientações também lá no albergue, encaminha, né, logo que a pessoa chega, né, a primeira noite, a gente encaminha para o Centro Pop fazer o plano de atendimento individualizado de cada pessoa, né, que está em situação de rua, e aí, posterior a isso, a gente vai fazendo o acompanhamento em parceria, né. O albergue, ele é conveniado também com a Secretaria da Assistência, a gente tem uma meta de atendimentos. O nosso atendimento ele é contado como pernoites, né? Pernoites e alimentação. Então, a gente tem o número de atendidos e tem o número de pernoites e o número de atendimentos. Só esse ano a gente já atendeu 3.270 pessoas, assim, atendimentos, né? Então, em 4 meses foi um número até significativo, né? E aí, assim, a gente também tem muitos desses casos de famílias que a gente atende, e aí a gente vê também essa atratividade, né? Como é que eu posso explicar? Ai, meu Deus do céu. Quais são as regras? Por exemplo, alguém pode ficar indo todos os dias dormir lá? Não, então, as regras são assim, são 3 dias a cada 30 dias para cada usuário, isso é a regra normal, né? O que acontece é que, assim, quando a pessoa está inserida no mercado de trabalho, a gente consegue a prorrogação de 30 dias até o recebimento do primeiro salário, né? A gente já atendeu várias pessoas assim, o marido e a esposa, né? Então, a gente atende a família e até o recebimento do salário, aí é para ele alugar Espera uma receber o primeiro casa. mês, né? Para ele se Isso, ajeitar na para ele vida, se né? emancipar, isso. E aí a questão do atendimento, né? A gente pede sempre que tenha um documento com foto para identificar, pode ser CNH, pode ser carteira de trabalho, reservista e o próprio RG. A questão do CAF, né? A gente também recebe vários encaminhamentos do CAF, que são os egressos. CAF é os egressos do egressos sistema prisional. né? Isso. E aí, com isso, a gente também faz essa parceria, porque às vezes a família está ainda mandando dinheiro para passagem para a pessoa retornar à sua casa. Então, a gente também dá esse atendimento a essa pessoa.
E a questão, aí tem a questão do trabalho, e aí também lá dentro da instituição, né? A gente faz a doação de roupa, a gente já faz essa parte também, mas vamos E as dizer, né? regras? Parece que as regras lá são duras, né? A pessoa não pode estar embriagada. Como é que funciona? A gente não pode atender quando ela está sobre o uso de substâncias psicoativas, né? E assim, e também não pode, por exemplo, ai meu Deus, eu fico Porque assim, nervosa. se ela também, né, a gente tem o apoio da Guarda Municipal, né? Uhum. Então é feito essa triagem Isso, pela equipe, pela e assim, equipe. se ele está num estado, não é, de embriaguez, e aí que vai colocar também os outros, né, em risco, então aí nessas situações Ele é retirado do né, não serviço. pode ficar, mas assim, é feito todo depois, né, um acompanhamento Um com o trabalho Centro com Pop, ele, né? justamente quando a Sara falou dos documentos também, que é exigido, se ele não tem documento, né, o Centro Pop vai encaminhar aqui para o Poupa Tempo para fazer os documentos, né? Inclusive, a Secretaria de Assistência, a questão de fotos para documentos, ela fornece, né? Como a gente fornece, além, né, do albergue que oferece a pernoite e alimentação, nós fornecemos pelo Bom Prato, aqui, né, pelo R$1, e também os outros serviços também fornecem alimentação. E essa questão de documentação é importante, mesmo porque as passagens que nós fornecemos para esses migrantes retornarem, né, para a sua cidade de origem, quando ele tem algum trabalho ou tem alguma família, naquele local que ele está pedindo a passagem, a gente fornece. Então, é todo um trabalho em rede integrado para que essa pessoa seja cuidada. Nós não vamos mandar uma pessoa para uma determinada cidade sem saber o porquê que ela está indo para lá. Você tem que fazer contato com aquele outro município, não é? Se ele está com trabalho lá ou se vai retornar para a família. Porque senão fica meramente, não é, aquela Empurra o problema para circulação de outro você dele ir e município, depois né? retornar daqui a pouco tempo. Né? Secretário, em fevereiro foi iniciado um mapeamento aí da situação do perfil dos moradores de rua, se eles são daqui, se são de fora, a situação social de cada um. Como é que está esse trabalho? Tem algum dado que a senhora já pode passar? Em questão de números, em 2016 a gente tinha em torno de 900 moradores de rua. Esse número está valendo? Aumentou, diminuiu? Olha, esses dados, né, com pessoas em situação de rua, eles mudam a toda hora, porque assim, dentro desses 900 são aquelas pessoas que passaram, né? Isso a gente teve migrante na época, né? No ano Os passado eram trecheiros, muitos né? Os chamados migrantes, né? Esses trecheiros. trecheiros que eles ficam de cidade em cidade. Então, e hoje, né, esse ano, em final de fevereiro, nós fizemos aplicamos novamente uma pesquisa, e aí o objetivo foi, né, que Rio Preto, aqui nós aplicássemos a pesquisa, e também na região da DRADES. A DRADES é o escritório regional aqui de assistência social do estado, e ela aplicou nos 47 municípios do qual ela coordena. E aí, diante da pesquisa realizada, nós estamos agora na fase de juntar esses dados, tanto de Rio Preto como da região. Aí a próxima etapa é finalizar esses dados todos, a gente vai estar divulgando isso, mas o objetivo maior é de traçarmos uma política a nível regional. Tá? E depois ampliando isso para as outras regionais das DRADES, né? Por exemplo, lá para a região de Bebedouro, né? E ampliando porque nós, enquanto cidade polo, uma cidade maior, acabamos recebendo pessoas de todo o estado, de todo o Brasil. Então, é que isso se avance, mas que a gente possa traçar aí uma política a nível regional, justamente para não acontecer isso que você falou, né, de ficar empurrando o problema, mas de se encontrar aí soluções para melhorar o atendimento a essas pessoas. Então, esses dados a gente está finalizando, porque para DRADES a nível regional é mais complicado um pouco, até finalizar tudo isso, juntar os dados, mas em breve a gente vai estar divulgando. O que a gente já percebeu, pelo que a gente está trabalhando aqui em Rio Preto, é que nessa outra pesquisa do ano passado nós tínhamos muito migrantes, né? E hoje a gente já percebe que o número até, que era 900, agora reduziu
né, Deu uma reduzida. deu uma reduzida no sentido que aí se inverteu um pouco. Aqueles que eram migrantes não estão permanecendo, não está tendo tanto esse fluxo, mas que aumentou a questão daqueles que ficam permanentes na rua, né? Até porque do ano passado para cá muitos permaneceram, né, em situação de rua. E aí é um público que é um público aí, vamos falar assim, jovem, que geralmente é de 19 até o maior público, né, 39 anos. É mais jovem do que idosos, isso, né? Tá certo. Deixa eu pedir uma licencinha para as senhoras. Esse é o X da questão. Estamos debatendo a situação dos moradores de rua com a secretária da Assistência Social, Maria Silvia Fernandes, e a assistente social do albergue noturno, a Sara Nascimento. Nós temos um rápido intervalo e voltamos na sequência. Ok, gente, estamos de volta com o X da questão, hoje debatendo a situação dos moradores de rua de Rio Preto. Todo mundo que circula pela cidade já viu que é um problema social gravíssimo. Estamos com a secretária da Assistência Social, a Maria Silvia Fernandes, e há também assistente social do albergue e também da prefeitura, né, trabalha no CRAS do Santo Antônio, né, do Solo Sagrado, a Sara Scarelli Nascimento. Secretária, parece que a secretaria iniciou uma nova campanha aí para que as pessoas não deem esmola, né? Ajudem de outra maneira. Qual que é o objetivo dessa campanha? Então, o objetivo da campanha é justamente de conscientizar, né, a população para que não dê esmolas, né? Não dê dinheiro, não dê roupas, e também entra a questão da alimentação na rua também, porque isso dificulta o trabalho que a gente tem que fazer de resgate dessa pessoa e também de novos projetos de vida para essas pessoas, né? Então, para isso, nós temos todos os serviços, né? Tanto da assistência como da própria Secretaria de Saúde. E o que nós pedimos nessa campanha, que foi feito diversas placas aí, nós estamos já instalando, né? Já instalamos e vamos continuar instalando no total aí de 30 placas distribuídas por diversos pontos da cidade, onde tem concentração de pessoas em situação de ruas ou que ficam esmolando nos faróis. Então, é importante que a população, que ela encaminhe, né, oriente, se não dê a esmola, mas que essas pessoas possam procurar os serviços, né, que existe disponível para que elas sejam atendidas, né? Então, quem tiver, né, alguma situação em farol pedindo esmola, não dê. Não dê. Porque isso não é para o bem dessa pessoa. Geralmente, na maioria das vezes, vai ser para o consumo de drogas. Então, é importante não dar, porque, né, as pessoas, mas não tem alimento, estão passando fome. Não estão, porque a gente tem os serviços nesses locais que a gente já falou anteriormente. Fome a pessoa não passa, não, né? Tem o Bom Prato, que nós fornecemos, né, os vales de alimentação para eles se alimentarem. Então, o alimento, eles não vão, tá? E o dinheiro, né, é prejudicial, porque ele não vai utilizar para aquilo, né, que é uso pessoal para ele, mas sim para o uso pessoal, drogas, que isso acaba agravando a situação. Então, a gente pede, né, a toda comunidade, a sociedade, para que realmente não dê esmola, mas que se oriente pelos nossos serviços, né, que pode entrar em contato. E dos serviços de saúde, né, tem um trabalho importante, que é o consultório de rua, né, que é um ônibus adaptado, ele circula, ele fica, por exemplo, de segunda-feira na rodoviária, na terça fica lá no Centro Pop da Badibacite, que tem equipe de médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, né, agente de saúde, que faz esse acompanhamento dessas pessoas que estão na rua. E também tem o grupo da saúde, que é de redução de danos, que eles vão nos mocós,
né, onde essas pessoas ficam se utilizando de droga em alguns lugares, e eles vão também com uma equipe no sentido de trabalhar a redução de danos pelo uso de, né, de álcool e outras drogas. Então, nós temos, né, esse leque de serviços para atender essas pessoas, né, no sentido da gente ir fazendo o resgate dessas pessoas no sentido da vida, né, de que elas realmente possam ter essa reintegração na sociedade, né? sociedade novamente. A Sara, inclusive, está dizendo que está atendendo uma gestante nesse ônibus da saúde. Como é que é? Tem muita, as mulheres tem muita mulher grávida em situação de rua? Não, são poucas, né? Eu estou atendendo uma agora, ela está de 4 meses, né? O marido dela até começou a trabalhar na Construoeste, então, assim, é uma família que está se tentando se voltando, reerguer, né? está se reerguendo. Mas, assim, a questão da vacinação, né? A gente sempre também está orientando. Chegou no município vacina da febre amarela, que teve a campanha, né? Então, a gente sempre está... a gente atende bastante pessoa idosa, então a gente orienta também da vacina da gripe. E o consultório da rua, eles fazem também essa atividade. E agora, com a chegada do inverno, esse período mais frio, aumenta a procura pelos serviços do albergue? Aumenta, e aumenta bastante. Aumenta sim, a gente acaba tendo 900, 800 atendimentos por mês. Por dia, quantas pessoas? Qual a capacidade lá de atendimento? A capacidade é 59 pessoas por dia, né? E aí a gente atende na média de 40, 30 pessoas por dia. Tá certo. Secretário, fala um pouquinho, em fevereiro de 2015, o promotor Zé Heitor mobilizou aí a sociedade, apresentou um plano, né, para tentar combater isso, e um dos pontos foi, inclusive, a fiscalização dos mocós. Ele chegou a falar até, sugerir que a prefeitura desapropriasse esses pontos em que os proprietários abandonam seus imóveis. É viável isso? O que foi feito desses planos apresentados? Tudo bem, foi um governo passado, mas a política então, continua, né? Agora, em 2017, a secretaria, né, as secretarias diversas, né, daqui da prefeitura, já fez um trabalho, assim, está fazendo esse trabalho desses locais, que é a área particular, é um processo de orientação, né? Ou para as pessoas lacrarem, né? Para não ter o acesso das pessoas que estão na rua ficarem adentrando esses imóveis, aí transformando em mocós. Alguns, né? A gente já conseguiu, teve resultado, as pessoas não estão mais, mas é um trabalho que você vai fazendo, né? Gradativamente, que é de orientação e conscientização. Tem muitos imóveis que muitas vezes é questão de partilha de bens, que aí não se localiza os proprietários, mas assim, é um trabalho que está sendo feito e está tendo esse cuidado para que esses imóveis particulares a gente consiga eliminar essas questões das pessoas estarem utilizando. Aquilo que é espaço público, né, a gente vem fazendo essa intervenção junto com toda essa equipe de trabalho, né, no sentido de estar encaminhando ou mesmo para o albergue ou dando algum direcionamento. Então, isso é uma questão que a gente está atenta, está cuidando, só que, assim, ao mesmo tempo vão aparecendo outros locais. Então, é um trabalho permanente para a gente poder ir retirando essas pessoas desses locais. Existe um mapeamento de quais os principais pontos de concentração de moradores de rua? Existe. Nós temos aí, são mais, né, de 30 pontos onde eles concentram, não é só... Antigamente era mais na área central, né, nas avenidas aqui no centro. Hoje nós temos em bairros, né? Então, se espalhou na região norte, aqui na região ali próximo do Campo do América também tem. Aquela praça ali na saída para a rodovia, tem bastante gente ali, né? Então, isso, a abordagem, né, e mesmo o trabalho da saúde, a gente vai abordando no sentido de que eles venham acessar o serviço. Mas, como a gente já disse, né, o que acaba dificultando é isso. O fornecimento de alimentação, de dar esmola. Então, eles ficam naqueles locais onde é mais fácil eles conseguirem, né, as esmolas, e acabam ficando por ali. Mas a gente, né, a nível de prefeitura, está envolvendo
Secretaria de Serviços Gerais, Saúde, Trabalho, Meio Ambiente. O trabalho é muito importante por conta, né, como a Sara até colocou, de famílias dessa organização para o trabalho, que as pessoas, né, estão à procura de trabalho. Então, é importante também que a sociedade possa, nessas empresas, empregar essas pessoas, como esse senhor que já está indo para a Construes para trabalhar. Ainda ontem eu estive com eles lá na cozinha comunitária. Então, assim, é um casal que veio do Paraná em busca de oportunidade e aí conseguiu trabalho. E aí vai se reconstruindo. A partir do primeiro salário, ele vai alugar uma casa e vai estar construindo sua vida. Sara, qual que é o nível de escolaridade dessas pessoas? A gente tem gente, vamos dizer, qualificada que está em situação de rua ou não? São pessoas mesmo bem baixas? Não, é bem baixo. É tudo assim, fundamental incompleto. Né? 5ª série, 7ª série, isso dificulta muito no mercado de trabalho. E a gente tem aqui também no município uma cooperativa que chama Ares. E ela também é uma parceira. E a Cooperlagos, né? E a Cooperlagos também, né? E ela é uma parceira muito legal com a gente. Porque a gente, quando que cria vagas, né? Porque lá trabalha com reciclagem e tal, né? Então, eles também entregam bastante gente. E aí a gente consegue fazer esse encaminhamento de referência e contra-referência e tá tendo bastante resultado também, né? Também nessa área que encaminha para algumas entidades que dão curso de qualificação profissional. É isso que eu ia perguntar, né? A gente sim. tem essa capacitação. Tem o IEFA, que é o Instituto Espírita, né? Ali no Romano Calil, tem curso de qualificação nessa área. E eles são encaminhados para lá. E eles se dispõem a aprender? Sim. Tem um caso também que um usuário ele fez curso de pizzaiolo. E assim, ele já era meia-idade, né? Já tinha seus 50 anos, se interessou pelo curso e fez. Não encontrei mais ele. Deve estar trabalhando. Deve estar estar na rua, né? certeza. Tá certo. A criação de um código de postura para regulamentar o uso de espaços públicos também foi uma proposta feita pelo promotor. Isso é viável? Então, aqui através da Secretaria da Fazenda, não é, tem a fiscalização de posturas e isso daí da utilização do espaço público, porque aquilo que é comércio, né, tem que ser fiscalizado, né? Como que hoje a gente tem bastante pessoal que faz a reciclagem, que recolhe material e acaba depositando em áreas públicas. E muitas vezes isso tem riscos também, não é, de acumular tanto para a saúde, né, que aí acumula insetos, bichos e também a questão, às vezes, de incêndio e tudo mais. Então, nós já começamos essas tratativas, não é, com a Secretaria de Fazenda, de conversar, a gente foi identificando esses pontos e aí, então, que a gente vai ter que verificar essa legislação, não é? Já tem, assim, tem uma proposta, um rascunho aí, mas que a gente está em tratativas ainda, tá? Tá certo. Sara, quem quiser procurar o albergue, onde que ele fica? Passa o endereço, o telefone, as pessoas aí. Quem quiser ajudar também, precisa de voluntário lá? Como é que é essa? Sim, a gente tem os voluntários sim, que ajudam na cozinha, né, a servir. Fica na Rua Independência, número 2611, no centro, próximo à Avenida Badibacite. Na esquina quase ali, né, com a Badi. Isso, quase esquina com a Badi. O telefone é 3232-8260. Durante o dia, né, tem os funcionários que ficam lá também para fazer higienização, limpeza. E aí o atendimento para os usuários é aberto à noite. É só noturno, né? De dia não... para os usuários não. É à noite, né? Só à noite, isso. E aceita doação, se alguém quiser doar, cobertor, roupa? Aceitamos doação de só levar lá. cobertor, roupa, tudo isso. Tá certo, secretária, quer terminar? Eu queria passar, assim, né, nessa questão do albergue, que ele inicia às 18, durante o dia eles são atendidos no Centro Pop, que é próximo dali, né, ou aqui na Antônio de Godói. Então, as pessoas que tiverem interesse em saber mais dos serviços e até para encaminhar pessoas, pode estar entrando em contato com o Centro Pop, que é no telefone 3233-3355, que é aqui na Antônio de Godói, ou na Badibacite, que é o 3237-3000. Então, e lá na Badibacite tem a cozinha comunitária. Então, as pessoas que quiserem conhecer, quiserem encaminhar, entrem em contato com esses serviços.
certo? E aí o importante é dar atenção nessa campanha para não dar esmola. Não dê esmola, Não dar né? esmola, tá? Tá certo. Só para reforçar, as pessoas que levam comida para as pessoas na rua, então, passar a utilizar a cozinha, não dá mais a comida na rua, né? Isso. Tá certo. Secretária Maria Silvia Fernandes, muito obrigado. Sara Nascimento, obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. E fica a dica, então, aí a recomendação da secretária, não dê esmolas, dê oportunidade. Muito obrigado a todos. Esse foi o X da Questão. Debatemos os moradores de rua. Um grande abraço e até a próxima.